as energias da geometria sagrada, cristalina, a força que tem, principalmente o círculo para movimentação de energias. O círculo, ele é um símbolo universal que está inserido em toda a parte do universo. Você vai encontrar coisas, situações relacionados a ele, né, nessas outras figuras geométricas, a relação dele com os cristais. Então, o círculo ele vem para trazer esse desbloqueio, desbloquear as energias, tudo aquilo que está parado, está estagnado. É fundamental você ter essa compreensão. Tem momentos na nossa vida que existem situações internas, pensamentos, sentimentos, e essas energias, quando elas estão estagnadas dentro do nosso interior, elas acabam, de certa forma, bloqueando aquilo que está no nosso exterior, como se fosse a lua, tá? Então, quando a gente começa a falar o círculo, nós começamos a falar do círculo lunar, do círculo solar, dos círculos que compõem a criação dos mundos, dos sóis, dos planetas. E tudo isso, apesar de parecer algo muito macro, muito amplo, ou até mesmo complexo, isso se aplica também no nosso dia a dia. E como nós estamos aqui no planeta Terra, e o planeta Terra ele é regido pelos ciclos, é fundamental a nossa compreensão dentro desse processo. Quando nós começamos a falar das enfermidades energéticas, os bloqueios energéticos, eu peço para você sempre não colocar um nome para as coisas, né? Eu vou dar, por exemplo, aqui um nome para você. É conhecido como cancro. Ou nós temos aqui a chamada depressão. Tudo isso, né? Depressão, ansiedade, cancro, câncer, Alzheimer, e aí vai. Tudo que é enfermidade que existe aqui na Terra, nós, atualmente, nós compreendemos isso e há estudos, né, na área médica em cima dessas enfermidades, que nós compreendemos que todo esse processo, ele faz parte da criação. E quando nós compreendemos que faz parte da criação, tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Não é algo eterno. Muitas vezes nós precisamos trabalhar com determinados campos de energia para buscar a harmonização dessas enfermidades. Como que funciona o olhar, a ótica dos arcturianos em relação a esses processos? Então, quando nós pegamos, por exemplo, a depressão, quando você olha pela ótica aqui do planeta Terra, nós colocamos a ótica física, colocamos lá a questão hormonal, questão alimentação, questão do ambiente, questão das ondas, aonde você está inserido. Existem estudos, existem livros, existem várias argumentações sobre, por exemplo, a tal da depressão. Mas quando um arcturiano olha para a depressão, é algo muito interessante. Ele olha para aquela depressão e, ao invés de enxergar todos esses processos, toda essa compreensão que nós temos aqui na Terra, ele olha para aquilo e vê como se fosse uma energia. É simplesmente isso, uma energia. E é essa ótica, é essa visão que eu quero trazer para você hoje, porque eu não sei se você ainda compreendeu sobre a visão arcturiana das coisas, até mesmo diante dessas formações que nós estamos fazendo aqui na Escola Flor da Vida.
A visão arcturiana é uma visão simplista, mas não uma visão simplista pobre, uma visão simplista que não tem uma argumentação, que não tem um campo de atuação, que não tem um campo de visão abrangente. Mas quando o arcturiano ele olha para uma situação, ele é como se eliminasse todas as questões, dogmas, paradigmas, conceitos, histórias, emoções, pensamentos. Os arcturianos, eles olham para aquele campo vibratório, para aquele campo de energia e vê a energia que está inserida dentro daquele contexto. Essa é a medicina arcturiana. Quando eu falo sobre a medicina arcturiana, eu nem sei se tem isso em livros, mas é uma coisa que eu estou aprendendo com eles. A medicina arcturiana, ela vai direto na causa. E a causa é a vibração. Então a medicina arcturiana procura fazer a correção vibratória. Fazendo a correção vibratória, você consegue mudar a fase, mudar os ciclos. Então isso está muito inserido dentro daquilo que os arcturianos acreditam. Na mudança, na transformação, de você pegar algo e mudar o estado. É a mesma coisa, imagine que, por exemplo, a depressão seja um copo com água e você quer eliminar isso, você quer cortar esse processo. Ao invés do arcturiano ficar pensando, analisando, indo naquele contexto humano, cheio de crenças, cheio de pensamentos, cheio de dificuldades, o arcturiano ele simplesmente pega aquele copo com água, coloca dentro de uma tigela, bota fogo e aquela água evapora. E aquilo simplesmente muda de estado e existe em outro estado vibratório. Para algumas pessoas pode ser difícil esse processo, mas essa doença é uma doença vibratória. E mais para frente, no nosso planeta Terra, a nossa medicina aqui nessa dimensão, ela vai sofrer um processo de mudança, de alteração, de tratamento. Inclusive tem pessoas que são canalizadores, que desenvolveram máquinas para esses processos, mas talvez não seja tão bem divulgado, mas que de certa forma a nossa medicina ela vai tomar um rumo de simplificar os processos, de trabalhar a causa com profundidade e mudar o estado, mudar o curso, mudar a direção. Mudando a direção, mudando o ciclo, mudando a frequência, mudando a vibração, a coisa se torna mais fácil de ser trabalhada. E é exatamente esse ponto que os arcturianos, eles têm essa visão. Tudo que você for procurar tratar, toda pessoa, animal, objeto, planta, não importa o que seja, tire todo aquele processo, aquele arcabouço de filosofia, de dogma e de situações, porque muitas vezes todas essas visões elas são importantes para compreender o desequilíbrio. Então, isso não invalida aquilo que existe. Mas a medicina arcturiana, ela vai mais fundo. Ela vai lá na vibração, ela vai na essência da causa, do processo. E quando você vai lá fundo, quando você vai lá na vibração,
Aquilo é uma energia, é uma vibração, e é só isso. E se você for direto na vibração, na energia, você consegue mudar o todo. Você consegue transformar a situação.